Salve, salve, meu aluno querido, seja bem-vindo a mais um quadro do Português Diário. Hoje vamos corrigir mais frases para você aprender na prática. Depois que eu estreiei o quadro, recebi um feedback muito positivo. A galera mandou: Pablo, gostei demais, achei legal aprender dessa forma, praticando e continue. Então, resolvi continuar. Então aqui nós estamos com o segundo episódio do quadro Português Diário. Frases para você aprender enquanto pratica. Você resolveu, no primeiro quadro, do exercício 1 até o 10. Neste vamos do 11 ao 20, sempre com 10 frases para você corrigir comigo, beleza? Uma vez por semana eu vou postar aqui este quadro e eu espero que você curta, beleza? Eu preciso do seu feedback, saber se está fazendo sentido para você. Vamos começar a trabalhar? Olha só o exercício 11. Colhe-se flores. Essa frase está errada. Mas por que está errada, Pablo? Vou mostrar para você. A forma correta é colhem-se flores. E por que isso acontece? Vamos lá. O verbo colher é um verbo transitivo direto, certo? Isso quer dizer que quando ele estiver acompanhado da palavra se, esta palavra se pode ser o que nós chamamos de pronome apassivador. E daí, Pablo? E daí que quando isso acontecer, nós teremos um caso chamado de voz passiva. Voz passiva sintética ou voz passiva pronominal. E aí, o verbo, esse cara aqui, ó, esse cara precisa concordar com o sujeito. Mas tá, professor, e qual é o sujeito? Agora você vai aprender. Na estrutura da voz passiva sintética, você tem o verbo, mais a palavra ser, mais o sujeito paciente. Então você concorda com o elemento que vem depois do se. Como eu tenho aqui flores no plural, é colhem-se flores. Se fosse flor no singular, eu escreveria colhe-se flor. Mas como está no plural, a forma correta, colhem-se flores. O assunto dessa questão aqui é uma matéria chamada concordância. Inclusive aqui no canal você tem aula sobre concordância se você quiser aprender. Olha só. 12. Não fazei tal coisa. Parece estranho, não parece? Você já ouviu o fazei em algum momento da sua vida, né? Fazei de nós um só corpo e um só espírito, por exemplo. Só que você não ouviu com o não antes, né? Faz sentido. Por quê? Porque o fazei é uma forma do imperativo, mas do imperativo afirmativo. Quando você for utilizar o imperativo negativo, você usa outra base verbal para formá-lo. Você usa uma base verbal da conjugação do presente do modo subjuntivo, certo? E aí, o que acontece? Você terá outra forma. Pega o verbo fazer e conjuga no presente subjuntivo. Que eu faça, que tu faças, que ele faça, que nós façamos, que vós façais. Nesse caso é a segunda pessoa do plural, o vós. Então você utilizaria não façais tal coisa. Isso aqui é uma forma verbal do chamado imperativo negativo. E eu estou explicando isso aqui primeiro, porque muita gente desconhece essa forma do imperativo, acha que ela não existe. E o pior, muita gente não sabe utilizar segunda pessoa, do singular ou do plural. E por isso eu estou explicando nesta série, né, do Português Diário. Tudo bem? A 12 finalizamos. E a 13, olha lá. A moça que tomamos chopp com ela é o pivô do crime que você refere-se. Deus me defenda, tá horrível essa frase. Por quê? Porque você tem o que e o com ela tentando fazer referência ao mesmo elemento, que é a moça. Então o que é que você faz? Você faz assim, ó. A moça com quem tomamos chopp. O com traz a noção de companhia, de tomar o chopp com alguém, e o quem, pronome relativo, retoma a moça. É a causa do crime, e daí eu coloquei aqui o sentido literal, em vez de deixar o sentido figurado. A causa do crime
a que você se refere. Estava faltando a preposição a, porque quem se refere, refere-se a alguma coisa. Muitos exercícios que nós resolveremos aqui, muitos, você verá que tem a ver com esse esquema da preposição. Porque hoje eu noto que esse é um dos principais erros que a galera comete. Desconhece completamente a noção de regência e que a preposição precisa aparecer ali. Então, o 13, finalizamos. Olha o 14. Vamos no teatro e, o espetáculo terminado, nos dirigiremos num restaurante aonde jantaremos. Muita coisa errada aqui, né? Primeiro, o verbo ir, para indicar o adjunto adverbial, pede a preposição a e não a preposição em. Então, vamos ao teatro. E, terminando o espetáculo, por que eu passei aqui do particípio para o gerúndio? Porque eu quis dar uma ideia mais clara de tempo. Terminando o espetáculo, iremos a um restaurante, em vez de nos dirigiremos num. Fica muito ruim essa construção, certo? Ela fica uma construção de uma figuralidade informal muito estranha. E outra, que quem se dirige, dirige-se a algum lugar, né? Então substitui pelo iremos, mais simples, mais limpo. Iremos a um restaurante, onde jantaremos. Por que não aonde? Porque aonde apenas se o verbo der a ideia de um movimento. Quem janta, janta em algum lugar e não janta a algum lugar. Não é jantar aonde, é jantar onde, porque você fica parado lá no lugar em que você está jantando. Você não sai jantando, sei lá, correndo, certo? A ideia aqui é aonde é somente se você tiver um verbo que exige a preposição a. Por exemplo, aonde vamos? Aí sim. Corrigimos o 14. E o 15? Não me aborrece e não faz isso. Veja, de novo o caso do imperativo negativo. Você precisa observar que os verbos devem estar associados às formas do presente do subjuntivo. Então, aborrecer. Que eu aborreça, que tu aborreças, que ele aborreça. Então, não me aborreça. Você vai utilizar essa forma e não me aborrece. E não faças isso, né? Não faças isso. Então aqui, o que eu quero que você note, que eu faço, que tu faças, que ele faça. Perfeito? O que eu quero que você perceba é, estamos usando o subjuntivo. Agora, o não me aborreça e não faças, né? Não faças isso. Verbo fazer, verbo aborrecer. Vamos manter tudo na mesma pessoa? Então, não me aborreças e não faças isso. Pronto, assim ficou ótimo, tá? Ajustando ali mais uma vez. 16. Terá aula hoje? Você já conhece esse erro, mas vamos aqui praticar para que você garanta. O verbo ter empregado no lugar do verbo haver, indicando existir, ocorrer ou acontecer, está errado. Então a forma correta é haverá aula hoje e não terá, é haverá. Haverá aula hoje? Haverá algum problema se isso ocorrer? Tá? Então veja, não é o verbo ter, é o verbo haver que você vai utilizar. 16, essa aqui é mais longa. Me encontro, querido Paulo, você já sabe que está errado porque eu não começo frase com pronome oblíquo átono. Na casa de Luiz, aquele colega que você brigava sempre. Quem briga, briga com alguém, então está faltando um com aqui. Ele esqueceu de tudo. Olha, lembra que se você utilizar a preposição de junto com o verbo esquecer, precisa de um pronome? Ele se esqueceu de tudo o que você fez a ele. E, como prova, pediu para eu te convidar para uma festa que terá lugar aqui. Tá, mas aqui, ó, perceba. Segunda pessoa, terceira pessoa. Tá quebrando a uniformidade, né? Vem e não seja tolo. Seja é uma forma que não é válida para a língua portuguesa. Traz tuas primas. Ó, segunda pessoa e terceira pessoa. Vamos ter que ajustar tudo isso. Porque com o gênio que são dotadas... Pera lá. Quem é dotada de alguma coisa. De que são dotadas. Alegrar-nos-ão.
O verbo que está numa mesóclise aqui, né? O pronome está no meio do verbo. Não conta nada para o Ernesto. Se ele vier, aborrecerá-nos. Isso aqui está errado. Se está no futuro, deveria ser aborrecer-nos-á, no mínimo. Tu já o conheces. Tá, então vamos aqui. Precisamos ajustar para a terceira pessoa, ajustar pronomes, correto? Então, e também precisamos ajustar regência. Encontro-me, início de frase, querido Paulo, na casa de Luísa, aquele colega com quem você sempre brigava, com quem você brigava sempre. Ele se esqueceu de tudo que você lhe fez, né? Porque fez a ele, então você substitui pelo lhe, que é a forma de complemento correta para usar nesse caso. E, como prova, pediu a mim, né? Que o convidasse, ó, usando terceira pessoa, para uma festa que se realizará aqui. Então, em vez de terá lugar aqui, ó, que se realizará aqui. O que, puxando o pronome para antes do verbo, realizar. Venha e não seja tolo, ó, tudo na terceira pessoa. Traga suas primas, ó, terceira pessoa, porque com o gênio de que são dotadas, nos alegrarão. Note, uma vírgula aqui e joguei um travessão aqui no meio para não colocar apenas vírgulas. Eu poderia colocar também aqui outro travessão, certo? Nos alegrarão. Perdão, faltou um S ali. Não conte nada ao Ernesto. Porque quem conta algo a alguém, é a preposição correta. Se ele vier, aborrecer-nos-á. Isso aqui é uma mesóclise que você usa quando o verbo estiver no futuro e não houver nenhuma outra regra de colocação pronominal. Você já o conhece. Ó, terceira pessoa ajustando de forma correta aqui. Esse deu mais trabalho, porque o texto era um pouco mais longo, né? E aí você tem que olhar para muitos detalhes. Mas isso serve também para você observar sua escrita diária, porque você não escreve só frases curtas, não é mesmo? Olha 18. Receba um abraço do amigo que lhe estima. Opa, há um erro aqui. Quem estima, estima alguém ou algo. Ou seja, estimar é verbo transitivo direto. Este lhe está no lugar errado. Ele só pode servir para representar complemento indireto. Certo? E não é esse o caso. Então a forma correta é receba um abraço do amigo que o estima, ou a estima, né? Se fosse uma moça nesse caso. Então aqui você substitui o lhe pelo o, porque aqui você tem um complemento direto. 19. A aula acabada, dizer-te-ei tudo. Parece que está certo, né? Mas não está. Por quê? Porque você tem que observar a forma do verbo sem o pronome ali no meio. Você diz dizerei? Não, você diz a forma direi, né? É direi. Então você pega o direi, abre e coloca o pronome ali no meio para montar uma mesóclise. Então veja, acabada a aula, por quê? Porque assim você evita confusão, evita ambiguidade. A aula acabada parece que, sei lá, uma aula mal feita, né? Algo assim. Acabada a aula, finalizada a aula, dir-te-ei tudo. Isso aqui, ó, é o que nós chamamos de mesóclise, tá? É uma matéria de colocação pronominal. Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito e não houver qualquer outra regra de próclise, por exemplo, ou de ênclise, você joga o pronome no meio do verbo. É o que nós chamamos de mesóclise. E 20. Te procurei e não encontrei-te. Dois erros aqui. Eu não posso começar a frase com o pronome oblíquo átono e a palavra não puxa o pronome para antes do verbo. Aonde você se meteu? Errado, né? Porque o aonde pressupõe deslocamento. Aonde você chegou, aonde você foi. Agora, meter-se, tá ali, é um lugar específico sem deslocamento. Forma correta, procurei-te. Início de frase, o pronome vai depois do verbo. Vírgula, não te encontrei. Eu poderia manter o e aqui, manteria o mesmo sentido aqui de oposição, não é mesmo? Não te encontrei.
o T antes do verbo, aparecendo aqui na frase. Perfeito? Ele aparece antes da frase porque o não puxa para perto de si. Onde te meteste? Porque aqui, ó, você tinha terceira pessoa e aqui segunda pessoa. Para uniformizar, colocamos segunda pessoa em tudo. Beleza? É o que nós chamamos de uniformidade de tratamento. E aqui o onde em vez do aonde. Beleza? Perceba que aqui nós estamos trabalhando com aspectos mais aprofundados da língua portuguesa, apesar de serem sentenças simples, coisas que não observamos ao longo do dia. E é por isso que esse quadro está aqui, é para te ajudar nesse sentido. Se você gostou, por gentileza, deixa o seu feedback, deixa aí o seu comentário, faça inscrição no canal. E também clique ali embaixo nos links para você participar do meu grupo do WhatsApp, do meu grupo do Telegram, para você fazer parte do método Jamil, que estuda a língua portuguesa de A a Z comigo, aproveitando as condições especiais. Beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Força, guerreiro!